E hoje nós vamos falar sobre relações tóxicas. Está na moda hoje em dia falar em relações tóxicas, né? E a gente colocar que, num certo sentido, toda relação é tóxica, né? Porque todos nós temos pulsão de morte e sempre vaza, né, alguma coisa dessa pulsão de morte para quem estiver perto da gente, né? Claro que a gente tem que monitorar isso, tem que não é só controlar isso, a gente tem que elaborar isso, tem que fazer um bom uso disso, né? Mesmo que tenha os escapes de agressividade, de destrutibilidade, de toxicidade, né? Jogados para quem está perto da gente. Lembrei de Dostoiévski, humilhados e ofendidos, né? Então, nós vamos humilhar, vamos ofender quem está perto da gente, né? A quem a gente tem acesso. Quem a gente não tem acesso, a gente não tem como brigar, a gente não tem como ofender, né? Então, esse padrão aí de escapes de injustiça em relação a quem está próximo da gente é até, digamos assim, aceitável, né? Que isso possa ocorrer, mas precisa estar, né, digamos assim, caminhando para a extinção, né, desse tipo de comportamento à medida que a relação vai se desenvolvendo, vai se estruturando, vai se aprimorando, né? Então, uma relação boa, a tendência é ela ir melhorando com o tempo e não ir piorando, né? E à medida que a relação vai melhorando, todos, né, vão melhorando e a vida vai melhorando e tudo vai melhorando, né? E a vida passa a ser algo interessante, né, para ser vivenciado, e a produção individual dos participantes nessas relações supratóxicas, né, digamos assim, que superaram essa toxicidade potencial original, elas, digamos assim, criam, né, um usufruto da vida muito mais assim, valioso, muito mais prazeroso do que o que a gente vê, infelizmente, usualmente acontecer por aí, tá? Claro que se os membros dos relacionamentos grupais, lembra, duas pessoas, eu e minha mãe já é um grupo, né? Eu e a minha companheira é outro grupo, né? Eu, minha companheira e meus filhos é outro grupo. Eu, minha ex-companheira e meus filhos também é outro grupo, né? Então, esses grupos todos dos quais nós fazemos parte, que nós já pertencemos algum dia, que agora pertencemos apenas fantasmaticamente, então esses grupos são, digamos assim, a qualidade deles, né, o potencial de ajuda que eles podem ter para a nossa existência depende da qualidade dos indivíduos participantes. E essa qualidade depende do trabalho que é feito no sentido de neutralizar essa toxicidade potencial que qualquer ser humano tem em qualquer tipo de relação. Que vem do que? Quantas pulsões, né, nós temos? Duas, né? Pulsão de vida e pulsão de morte, né? Então, essa toxicidade normalmente é um subproduto da ação inconsciente da pulsão de morte. Se a gente não tiver consciência disso, fica muito mais difícil da gente entender o que está acontecendo, e a gente pode, digamos assim, não conseguir realizar a tarefa que levaria à libertação do usufruto da própria relação e da existência social, né, aqui nesse planeta aqui. Mas assim, as pessoas, elas muitas vezes não têm a menor noção disso e acabam atuando, e às vezes essa atuação ela pode inviabilizar completamente qualquer continuidade da relação, né? Tem certos tipos de ofensa, né, ao amor próprio, à autoestima de uma pessoa, que desautorizam completamente a continuidade de relacionamento com o ofensor, né? Então, a pessoa não pode ser obrigada, na relação que ela tem com outra pessoa, a abrir mão da relação dela com ela própria, com o mínimo, né, de valorização de amor próprio, porque ela tem compromissos com ela mesma, com o psicossoma dela, né? É aquilo que a gente já falou antes, em outros vídeos aí, né, aqui no YouTube, né, e nos livros também, né? Veja bem,
Eu tenho compromissos comigo mesmo. Eu não posso estar disponível para qualquer coisa de qualquer grupo, né? Eu vou poder, digamos assim, seguir, né, junto com um grupo ou outro, na medida em que eu realmente tenha condições de continuar fazendo esse trabalho na presença ou conjuntamente com o grupo. Se isso não for verdade, se o grupo atua, né, ou se for um grupo de dois, né, se a pessoa que está comigo atua para tentar desestabilizar meu amor próprio, né, minha autoestima o tempo inteiro, né, ou questiona, né, todos os valiosos conhecimentos que eu consegui desenvolver a respeito de como viver, né, da filosofia de vida, o que deve, pode ser feito, o que é melhor, né, para ser feito para todos que estão, afinal de contas, passando pela mesma experiência, né? Todo mundo nasce, vive, trabalha, sofre, né? Se frustra e acaba morrendo, né? Então, nós todos somos heróis, né, digamos assim, desse processo aí. Só da gente ter que passar aí pela doença e pela morte já denota o potencial sofrimento que cada um de nós tem em estar aqui nessa situação existencial, né? Então, no mínimo que cada um de nós merece é respeito, né? Claro que uma pessoa que não tem respeito pelas outras, ela não merece respeito também, né? Lógico, né? Mas, em condições normais, um ser humano merece, antes de tudo, respeito, consideração e escuta, né? Então é preciso que a gente escute, né, as demandas de cada um, a versão de cada um, os relatos da experiência de cada um, para a gente poder, digamos assim, lidar melhor com as coisas. Agora, isso não quer dizer que você tenha que aturar, né, as violências e os mau caratismo, né, a maldade, o autoritarismo, a ignorância, né, de qualquer um que apareça ou de qualquer uma que apareça. É claro que não, isso aí vai estar sempre sendo revisto e sendo reatualizado, né, reatualizado, para que em cada nível de crescimento da experiência você tenha uma resposta adequada para as experiências que você viveu anteriormente que não foram tão boas assim para você, né? Então, se seu pai não tratava você bem, se a sua mãe não era legal com você, então isso tudo vai ter que ser visto, até para você ver o valor do que você fez, né? Entendeu? Porque se você teve dificuldade de se organizar mentalmente devido a pressões, né, vindas de excessos de extroversão de pulsão de morte em cima de você gratuito, sem ter nada a ver com você, né? Você deve realmente ter noção disso para ver o valor daquilo que você passou, né? E o que você pode fazer depois disso, né? Então, nós estamos em desenvolvimento e isso deve predominar sobre quaisquer outras considerações. Assim, boa notícia para todo mundo, né? Ó, tudo de ruim que acontece só acontece se tiver condições técnicas para acontecer. E tudo de bom que acontece também só acontece se tiver condições técnicas para acontecer. Ah, eu quero ficar melancólico agora. Não vai ser possível porque você realmente trabalhou para você não ficar, né, melancólico. Agora eu quero passar da infância para a idade adulta sem trabalhar, sem entender nada. Então, não é possível. O adulto entende as coisas. A criança pode até não entender, mas o adulto precisa entender as coisas, precisa ter uma ótima noção do que acontece à sua volta. E se as pessoas, né, que estão candidatas ou que estavam, né, com ele, né, com essa pessoa, não quiserem, você vai sozinho mesmo em frente, né? Porque você precisa realmente fazer isso por você, né? Então você tem um compromisso com você, com o teu desenvolvimento pessoal. Você está em processo de desenvolvimento. Todo mundo está. Agora, se todo mundo quer parar o desenvolvimento, então para. Agora, você não é obrigado a parar o seu desenvolvimento, porque todo mundo que você conhece quer parar. O problema deles. Você vai continuar o seu desenvolvimento, vamos ver o que vai dar. Depois, no final, morre todo mundo. Uns morreram conseguindo entender como é que a coisa funciona, até onde que a coisa vai, e outros não conseguiram. Por exemplo, problema de cada um, né? Você vai
poder, digamos assim, trabalhar por esse grupo, né, até onde você possa ser aceito, solicitado, senão sempre você pode e deve recorrer à retomada do seu desenvolvimento individual, aconteça o que acontecer. Tá? A gente erra muito, né? Desde criança, a gente às vezes é induzido ao erro, até nascer no lugar errado, na família errada, né? Na cultura errada. Então ou então você tem coisas de potencial, mas você não sabe o valor, né, de cada coisa, né? E depois demora até você poder aprender. Aí você pode tentar, né, digamos assim, por caminhos impossíveis de serem gratificantes, né, em relação àquilo ali, você vai ter que voltar, vai ter que parar e retomar, rever, né, todas as coisas que estão sendo feitas e vai ter que mudar de rumo e alguns caminhos e algumas pessoas, alguns vínculos vão ter que ser abandonados em prol de você priorizar aquilo que é para ser feito. Então, o grande mérito de Freud, né, foi exatamente ter definido muito bem o que é relação tóxica, a inviabilidade da relação tóxica a médio e longo prazo na vida de uma pessoa, né, quase que a inevitabilidade de abandono de uma relação tóxica para que a pessoa possa ter paz, né, para que a pessoa possa ter tranquilidade para usufruir da vida. Porque é um ditado velho que tem antes só do que mal acompanhado, né? Bom, então é isso. É isso basicamente que a gente tinha para falar hoje sobre relações tóxicas. Uma coisa para ser abandonada, né? Uma coisa para que a página seja virada.